Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer 5 desenhos subestimados e 5 desenhos superestimados, parte 2. E a ordem vai ser assim: um subestimado, um superestimado, um subestimado, um superestimado. Mas caso você se perca, preste atenção. Se esse ícone aparecer, quer dizer que é subestimado. Mas se esse ícone aparecer, quer dizer que é superestimado. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. O Príncipe Dragão. Esse aí era para ser um grande potencial, porque é dos mesmos criadores de Avatar: A Lenda de Aang, tem uma animação bacaninha, mas ironicamente ele não faz tanto sucesso quanto Avatar: A Lenda de Aang. E é uma pena, porque ele também consegue trabalhar vários assuntos delicados, explora uma ótima mitologia de mundo, tem ótimos personagens, uma identidade visual própria e até mesmo no padrão de ação não deixa nem um pouco a desejar. Então dá pra dar uma chance pra essa série. The Amazing Digital Circles. Eu vou só frisar uma coisa importante. Superestimado não quer dizer ruim, só deixando bem claro. Mas assim, Amazing Digital Circles é bom? Sim, é muito bom. Mas a gente não pode negar que boa parte da sua popularidade advém só por causa das suas imagens marketáveis, vários produtos e vários memes que a comunidade acabou gerando, o que é um tanto desproporcional levando em conta a questão dos episódios ou alguns mistérios que ficam propositalmente não resolvidos para poder alimentar a fandom, e esse gosto fica maior ainda quando você lembra que tem poucos episódios, o que às vezes fica aquele sentimento: será que a fandom não está valorizando demais algo que não tem tanto conteúdo assim para ser explorado? E é claro que eu não posso deixar de citar a Pomni, que com certeza é o principal ponto alto para darem muita atenção para o Amazing Digital Circles, porque ela tem um visual colorido, chamativo, bonitinho, que com certeza tem várias artes adultas e faz aquele pensamento: será que se a Pomni tivesse outro visual, será que teria tanto sucesso? Code Lyoko. Alguém se lembra desse desenho? Eu vou confessar que não dava muita bola na época. Mas depois que eu fui vendo como a história era interessante, tinha aquela pegada Murikanime, que ele começava 2D e quando ia para o mundo digital ele virava um 3D que de fato não envelheceu bem, mas continua charmoso para os padrões de hoje em dia. Mas em geral a série é muito boa, tem uma boa mitologia, ótimos personagens e de novo, essa escolha visual de migrar do 2D para o 3D no meio dos episódios torna a coisa muito interessante. He-Man, esse aqui eu percebi bastante depois que saiu aquele novo filme do He-Man, em que muita gente falava: não, distorceu o clássico, não é desse jeito, mas em geral, vendo o He-Man hoje em dia, ele não envelheceu muito bem, ele é bem produto de sua época e não é tão bom quanto as pessoas falam. Porque vamos começar, que as lutas não eram lá grande coisa, a animação também não ajudava bastante. A mitologia até tinha potencial, apesar de não ser tão bem desenvolvida, e muitos personagens aparecerem mais para: olha, precisamos vender produtos, temos vários bonequinhos, vários veículos, vários não sei o que. De novo, tinha potencial? Claro que tinha, tanto que foi expandido em várias histórias em quadrinhos. Mas o desenho em si não soube explorar bem o potencial da mitologia. Buzz Lightyear no Comando Estelar. Esse é subestimado por culpa da própria Pixar, que fez de tudo para esconder a existência, já que o John Lasseter nunca quis que existisse esse desenho, sempre fez de tudo para que nunca fosse canônico. Inclusive, ele fez um esforço absurdo para que jamais fizesse alguma referência ou conexão com Toy Story. E o desenho em si, tá bom, não é o melhor desenho que você vai ver na sua vida, mas em contrapartida é divertido, tem aquele gostinho clássico, tem muito da energia do próprio Buzz Lightyear, mostrando uma versão um pouco mais séria, expandindo a sua mitologia e tornando interessante, e ainda explicando aquela coisa: ah, agora tá explicado porque o Andy quer tanto o Buzz Lightyear. My Little Pony. É tentador botar toda a culpa no fandom, que além de ser bizarra, vergonha alheia, superestimando demais o desenho, dizendo que ele é o melhor desenho de todos os tempos, que você não pode dizer que não gosta, tem alguma ressalva, ou que viu desenhos melhores, ou que simplesmente essa fandom já gabaritou todo o Código Penal. Ou melhor dizendo, eu não duvido que eles já tenham gabaritado o Código Penal. Mas vamos olhar para o desenho em si. O desenho em si é meio que ele segue uma fórmula muito repetitiva, do tipo uma história, às vezes descompromissada,
Tem algumas histórias que de fato têm causa e consequência, personagens cativantes, mas em contrapartida, acaba tudo na mesma. O poder da amizade, tudo pode ser convencido com diálogo, e às vezes faz a mesma coisa que Steve Universo, dizer que o mal nunca é mal de verdade, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. De fato, ninguém é 100% bom nem 100% mal, mas é uma obra de ficção e gostamos de ver o famoso embate bem contra mal, é satisfatório. Batman, os bravos e os destemidos, junto com o Batman, é muito subestimado esse desenho porque sempre comparam com Batman The Animated Series, que por si só é uma comparação injusta, porque é um desenho praticamente perfeito, que foi feito com N cuidados, com um orçamento fantástico, de não sei o que mais. Só que também é injusto colocar o Batman Bravos e Destemidos em comparação, porque ele nunca teve a intenção de ser o Batman Animated Series. Ele é outra proposta, ele quer homenagear a Era de Prata e um pouco da Era de Ouro da DC Comics, trazendo vários personagens, histórias cativantes, e esse clima mais leve, brega e um tanto cômico dessas duas eras anteriormente citadas. E ele funciona perfeitamente, introduzindo vários personagens desconhecidos, trazendo esse ar bem mais leve, excêntrico, é no mínimo interessante, porque aí você não só vai ver o Batman, como você fica, quem será que ele vai chamar para enfrentar esse vilão? Quem será o herói da vez? O incrível mundo de Gumball. Relembrando, superestimado não é sinônimo de ruim. Gumball realmente é um desenho bom, mas ele não é tão bom assim. Lembre-se que existem mais episódios bobos que não têm mensagens por trás, não tem essas coisas de crítica social, ou reflexões, ou não sei o que mais. Às vezes, Gumball não consegue acertar no humor, focando demais no caos e esquecendo da graça, ou o próprio Gumball em muitos episódios é minimamente desagradável. Mas agora, se é pra citar uma parte de Gumball que é extremamente superestimado, é a continuação, que muita gente está aclamando, dizendo que é maravilhoso, mas não, ele é bem mais fraco que o original, não só porque o próprio Gumball naquela série está tentando a todo custo fazer referências nos momentos, fazer as críticas mais desesperadas, que no mínimo fica forçado, sem graça, e essa nova temporada até tentou fazer algo mais adulto, com algumas piadinhas um pouco mais sacanas, um humor mais ácido, mais exagerado, mas no fim, paradoxalmente, é a coisa mais infantil e boba. Planeta dos Abutres. Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar antes de fazer essa lista. E confesso que a história é minimamente interessante, que o protagonista estava carregando uma carga, só que acabou sendo abatido e derrubado num planeta em que ele precisa sobreviver e encontrar uma forma de sair. Ou seja, uma animação de sobrevivência em um ambiente hostil, que por si só é um estilo de história que muitas vezes sai coisas muito boas. O visual é muito lindo, dá pra ver os visuais, especialmente dos cenários, serem perfeitos, aquele silêncio, aquele terror, suspense de um ambiente inóspito, de coisas que podem acontecer. O protagonista também é bem interessante. Não sei vocês, eu vou dar uma chance pra esse desenho. Hora de Aventura. Pela terceira e última vez, superestimado não é sinônimo de ruim, mas eu tenho muitas coisas pra falar em relação a Hora de Aventura. Hora de Aventura sim, tem seus momentos profundos, reflexivos, mas na maioria das vezes ele é bobo e meio estúpido, como qualquer desenho médio. E as pessoas ficam falando, Hora de Aventura é tão profundo, fala sobre filosofia. Vocês estão vendo mesmo Hora de Aventura que eu? Porque a maioria dos episódios é tudo bobeira, piada de pum, coisas sem pé nem cabeça, ou é só filler. O pessoal simplesmente filtra achando que meia dúzia de episódios já é o bastante para dizer que o desenho é profundo. Ou força uma interpretação das entrelinhas dos episódios mais bobos, porque, ai, quando o Jake fala, não dá pra pegar ele, porque ele é que nem pum, é tentar agarrar um pum, significa que a vida é vazia, o estoicismo de Nietzsche, de não sei que, coisa nenhuma, ele só tá falando que a pessoa não pode ser tocada que nem um pum. E já que eu toquei no assunto de fillers, cara, esse é um dos maiores problemas de Hora de Aventura. Ele tem filler pra caraca, histórias que não levam a nada, mistérios que não são resolvidos e que com certeza o desenho não vai resolver porque os produtores já esqueceram da existência desses episódios. E alguns podem tentar argumentar, ai, mas esses episódios fillers são pra expandir o universo, que U é a verdadeira protagonista, não Finn e Jake ou qualquer outro personagem. Boa tentativa, mas esse não é o caso. De fato, existem episódios mais parados que tentam expandir a mitologia de U, sobre as linhas do tempo, as eras ou qualquer coisa assim do gênero, mas no final acaba confuso, sério, simplesmente tem muita coisa muito confusa que não se conecta na linha do tempo, e tipo, pra você entender isso só se você consumir canais de terceiros explicando isso,
E quando você precisa consumir um canal para ter te explicar alguma coisa, é porque o desenho não foi bem sucedido na sua mitologia. Agora, um ponto extremamente negativo que talvez contribua para essa superestimação, se é que essa palavra exista, é o fato de que os produtores não param de lançar conteúdos de Hora de Aventura. É como se eles tivessem medo de finalizar a Hora de Aventura, ou como se eles quisessem insistir, o que no fim acaba apenas saturando, ficando aquele sentimento. Não vai acabar não? Vai querer que a gente enjoa do Hora de Aventura? E tipo, antes fosse, vamos lançar alguma coisa para explicar, os mistérios ficaram para trás. Mas aí você vai ver, não, eles introduzem novos conceitos, uma história completamente diferente do Hora de Aventura. Vou dar um exemplo, aquela série da Fiona e Cake, que de fato respondeu aquele negócio lá do Simon, apesar de que, dane-se, aquilo ali já estava relativamente bem resolvido, não precisava voltar nesse assunto. E se quisesse voltar, não poderia ter soltado só um episódio especial ao invés de uma minissérie? Ou melhor dizendo, se era para soltar logo a minissérie, por que fizeram raio de uma segunda temporada que, além de não responder as perguntas que ficaram em aberto, deixa mais perguntas do que respostas? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like. Também não esqueçam de ativar as notificações, show de like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o Android, tchau.